Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, meus queridos! Muita paz, minha gente, saúde e a prosperidade que vem de Deus para a sua vida. Eu sou o pastor Edson Nogueira e aqui com vocês todas as manhãs, de segunda a sexta-feira, sempre trazendo aqui uma pérola de sabedoria, uma palavra de fé para abençoar a sua vida. E quero agradecer a você que tem sido um parceiro do nosso ministério, através de uma semente financeira. Muito obrigado, que Deus te recompense, que Deus te prospere e que Deus venha te surpreender por esses dias. Pode crer, Deus está observando você e Ele vai honrar a sua fé e a sua semente de fé também. Que Deus ilumine e prospere a todos vocês. Vamos então entrar na palavra, mas antes eu quero convidar você, hein? Hoje, de segunda a sexta-feira, e hoje eu vou ter a nossa live das 18 horas, pelo Instagram do Agindo Deus Quem Impedirá. Então, se você tem Instagram, segue a gente lá no Ministério Agindo Deus Quem Impedirá no Instagram, e você vai poder estar comigo, tá, na nossa live de segunda a sexta-feira às 18 horas. Negócios com Deus é o nome da nossa live e tá muito forte o agir de Deus, tá bom? É mais uma maneira de você ser abençoado. Estamos dando aqui conteúdo, estamos dando aqui para você alimento, para alimentar a sua alma, o seu espírito, a sua vida como um todo. Vamos então dar prosseguimento, o que eu comecei ontem, vou dar continuidade. Estamos falando algumas maneiras de você adquirir, você ter a sabedoria de Deus. E hoje vamos dizer o seguinte, que para você obter a sabedoria, também você adquire por meio de conselhos sábios. Então, fale sobre seus problemas com amigos cristãos de confiança, um bom conselheiro, um bom pastor. Eu creio que eu tenho aqui, mesmo assim online, pelo rádio, à distância, eu tenho ajudado muitas pessoas, porque Deus me deu essa missão, deu esse chamado. Eu tenho recebido muitos testemunhos, para a glória de Deus, de pessoas sendo edificadas, fortalecidas, sabe, desde adolescentes, jovens, pessoas de meia idade, pessoas de idade mais assim avançada, mais experiente de vida, agradecendo por estar recebendo essas instruções espirituais, porque de fato a gente prioriza a palavra de Deus, né? A palavra de Deus, e ela traz o que para nós? Traz saúde, né? A Bíblia é um livro sagrado, é um livro que tem ali a palavra de Deus. Então, conselhos sábios é muito importante para você ter sabedoria. Uma vez que eles compartilhem sua opinião ou um conselho com você, leve isso a Deus em oração. Se o que eles, né, os seus conselheiros, alguém que você pede um conselho, se o que eles lhe disserem tiver vindo de Deus, não vai violar as Escrituras ou nenhum dos princípios nela contidos. Isso é muito importante para você avaliar o conselho que você recebe de alguém de confiança, de um conselheiro. Isso é muito importante. Eu vou até repetir aqui. Se o que eles dizem para você realmente está vindo de Deus, então não vai contradizer ou violar as Escrituras, nenhum dos princípios que a Bíblia contém, tá certo? Isso é uma dica fundamental, porque às vezes você pode buscar conselho com pessoas erradas e ela pode dar um conselho que vai contra as Escrituras. E daí? Você sendo um cristão, então você tem que entender que Deus, Ele quer o melhor para você. E Deus não vai permitir que alguém te dê um conselho e esse conselho vai contra a palavra dEle, para você que quer realmente ter uma vida feliz, uma vida abençoada e ter a sabedoria do alto. Outra coisa importante, você também pode obter sabedoria quando você se associa às pessoas sábias. A maioria das pessoas sabe quando estão ouvindo a sabedoria verdadeira. Contudo, devemos pedir a Deus para ajudar-nos a evitar o engano. Há pessoas que podem buscar dizer uma palavra de conhecimento para nós, mas o que elas têm a declarar pode ou não estar de acordo com o plano de Deus para a nossa vida. Isso é muito importante. Eu percebo, né?
eu creio que vocês também devem estar percebendo, é comum hoje muita gente dar dicas, instruções. Hoje você entra numa rede social, o próprio Instagram, né? Tem quantidade de monte de gente dando conselhos para isso, conselhos para aquilo, e muitos são bons, mas eu já percebi, já li alguns às vezes, algumas postagens, né, assim, de pessoas que dão as dicas, principalmente com relação ao comportamento humano. Eu percebo que alguns ali, parece que até é bonito o que eles estão falando, mas quando você leva na Bíblia, não está batendo. Então muito cuidado mesmo nos dias atuais, que você vai ter, você que tem acesso à internet, você que segue rede social, você sabe que vai ter de tudo, né? Então muito cuidado, porque está tendo muito lixo, desculpa usar esse termo, mas muito ensinamento que é um lixo, que é uma coisa estragada e que vem com a roupagem de coisa boa. Então você tem que entender, se você quer uma vida feliz e quer a sabedoria de Deus, então se associe às pessoas sábias, mas preste atenção em muitos conselhos, assim, principalmente, como eu já disse, né? Pela internet, muitas pessoas vão dar um conselho ali, talvez na área do casamento, o relacionamento familiar, o relacionamento entre as pessoas, né? E as pessoas escrevem ali. De repente ela está passando um momento ruim na vida, ela escreve o que ela está vivendo, só que às vezes ela está machucada, ela está ferida, ela está frustrada, ela está ferida por relacionamentos quebrados, seja com amizades ou um namoro, coisas desse tipo, e de repente ela começa a dar um conselho daquilo que ela está passando, e muitas vezes esse conselho, ele não é bíblico, ele não está condizente com a palavra. Ele me vem à mente quando Jesus disse o seguinte, que na lei está escrito assim, que era dente por dente, olho por olho, ou seja, o cara deu um tapa, levava o outro, dava o troco, nós vamos assim dizer, na mesma proporção, né? Jesus vem e diz o seguinte, olha, orai pelos que vos perseguem, abençoai os que vos maldizem e pague o mal com o bem. Então você veja bem, quando você vai para a palavra, a coisa muda. Então por isso, muito cuidado para você que de repente lê tanta coisa, e às vezes você está consumindo alguns lixos aí de alguns ensinamentos que vão contra um princípio da palavra de Deus, e você acha que é bom, mas não está batendo. Porque Deus ele quer de fato que a gente tenha um coração bondoso, misericordioso, né? Jesus ele diz assim, olha, aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Então, a gente tem que aprender com Jesus, aprender com a palavra de Deus, não é? Para que a gente não seja enganado por frases de efeito aí, né, que muitos estão jogando aí na mídia aí, e com isso você começa a colocar em prática coisas erradas, e daí você vai ficar mais ferido, você pode não ter a verdadeira sabedoria, aí você pode estar sendo enganado. Então apenas um comentário, uma dica aqui, justamente porque a gente está falando de algumas maneiras de obtermos a sabedoria de Deus, né, e não a sabedoria do homem, né? Muito bem, agora você pode evitar o desapontamento ou sentimentos de desânimo quando pedir a Deus para filtrar o que elas disseram, passando isso pela peneira da sabedoria divina. Aqui que é o que eu acabei de falar para você. Estou repetindo com outras palavras. Tem que ter uma peneira, você tem que peneirar pela sabedoria divina. Nunca tenha medo de dizer: obrigada por orar por mim. Obrigado por orar por mim. Sei que você compreende quando eu lhe digo que vou buscar a Deus sobre esse assunto. Depois vá à palavra de Deus para verificar. Então verifique. É importante você verificar. Recebeu uma instrução? Recebeu um conselho? Veja se está batendo com a palavra. Se está na palavra, se você entendeu, você compreendeu, então maravilha, né? Então buscamos a sabedoria para agradar a Deus e obter a perspectiva dele para a nossa vida e nossas situações pessoais. Então você tem que entender que a sabedoria de Deus é para nós entendermos a perspectiva de Deus com relação a uma situação que a gente enfrenta, com relação a uma situação que você está passando, até mesmo de algum problema com alguém, né? Então é muito importante a sabedoria, a perspectiva divina. Agora, eu vou passar aqui para você também hoje, se não der tempo hoje, a gente continua amanhã, aqui alguns
alguns requisitos importantes para a sabedoria. Uma coisa importante é o seguinte: é você estar fortemente determinado a andar de modo sábio. É isso mesmo, estar fortemente determinado a andar de modo sábio. Nossa motivação para a sabedoria deve, do começo ao fim, estar firmado no amor por Deus. Desejamos agradá-lo, por isso nós o buscamos, e quando aprendemos os caminhos da sabedoria, descobrimos que estamos sendo conformados à semelhança do Filho, ou seja, à semelhança de Jesus. Outra coisa importante é você meditar na palavra de Deus. Deus instruiu Josué a meditar na sua lei de dia e de noite. E o salmista nos instruiu a esconder a palavra de Deus em nosso coração, no Salmo 119, o verso 11. Outra coisa importante, ser sensível ao alerta do Espírito Santo. A parte mais maravilhosa em buscar a sabedoria de Deus é que podemos aprender a ouvir a voz de Deus. Quando o profeta Elias ficou deprimido e perdeu a perspectiva de vida, Deus falou com ele. Todavia, a voz de Deus não veio ao profeta por meio de um terremoto ou de uma tempestade. Ela veio como uma voz suave e tranquila. Quando estamos tranquilos em relação a nossos pensamentos e nossas emoções, Deus fala ao nosso coração como Ele fez com Elias. O Pai nos exorta: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Olha que frase sensacional. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Salmo 46, o verso 10. Então, meu amado e minha amada, creia que Deus é a fonte de sabedoria. Portanto, fé e confiança são necessárias para obtermos a sabedoria divina. Fé e confiança. Porque é o seguinte, o raciocínio humano vai desapontá-lo, mas só a sabedoria de Deus vai guiá-lo em segurança ao longo da vida. Então, tenha a coragem para obedecer a Deus. A obediência revela nosso desejo verdadeiro por sabedoria. Se buscarmos obedecer a Deus, entraremos ou estaremos no caminho para a sabedoria verdadeira. Agora, se desobedecermos ao Senhor, devemos lidar com os nossos erros e buscar o perdão divino. Então preste muita atenção na vida. Por quê? Haverá momentos em que Deus exigirá de nós irmos em frente sem conhecer nada do que nos espera. E a única maneira de fazer isto é tendo o quê? Fé. Exatamente, tendo fé e sabendo que Ele está no controle. Então, bênçãos virão para aqueles que obedecem a Deus. Portanto, devemos ser corajosos e avançar pela fé, confiando em Deus para endireitar nossas veredas. E para a gente orar, eu digo o seguinte: persevere. Quando você puder dizer: sei que estou fazendo a coisa certa, vou manter meu foco e continuar, então terá entendido a perseverança. A sabedoria de Deus virá para você. Querido Deus e Pai, eu quero te louvar por mais uma pérola de sabedoria e que o Senhor, Pai, ilumine a cada ouvinte, a cada amado e amada do Senhor que está recebendo com carinho estas palavras, que realmente ele cresça, desenvolva e prospere, e a sabedoria do alto realmente esteja enraizada no coração e na mente de cada ouvinte, Pai. Abençoa cada um de nós, nos dê um dia de paz, de saúde, de prosperidade, de alegria, de abundância. Ó Deus, que em tudo o nome do Senhor Jesus Cristo seja glorificado através de nossas vidas. Abençoa a nossa cidade de Curitiba, o litoral do Paraná,
todo o território brasileiro. Ó Deus, e onde estamos chegando com esta palavra, com esta oração, chega o teu agir, chega o milagre, a cura, a salvação, a libertação, a provisão financeira, o socorro, Pai. Que a tua graça e o teu favor venha sobre todos, Pai. Em nome de Jesus, abençoe a todos, que todos possam crescer e prosperar com a sabedoria do Senhor, com a sabedoria do alto. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.